Seja muito bem-vindo a este tão esperado primeiro vídeo do canal, onde nós vamos estar falando sobre por que jogar Sudoku. Se você nunca ouviu falar de Sudoku, este é o vídeo para você. Se você já joga Sudoku, conheceu na escola, em algum lugar, esse vídeo também é para você, pois eu tenho certeza que até o final do vídeo você vai aprender alguma coisa nova. Nós vamos estar falando sobre as origens do Sudoku, algumas curiosidades e fica até o final que vale a pena. Vamos lá então. Por que jogar Sudoku? Primeiro nós vamos estar dando uma olhada nas origens desse jogo. Você já pensou sobre as origens desse jogo? Você que já conhece. Você olhou para aquele tabuleiro, aquele monte de números, esse nome meio estranho. Eu tinha alguns pensamentos sobre a origem desse jogo. Aí eu resolvi dar uma pesquisada para trazer para vocês. E eu aprendi algumas coisas neste processo. Este vídeo eu gostaria de fazer bem interativo. Toda vez que eu tratar de alguma pergunta nesse vídeo, eu vou estar colocando um card aqui para vocês responderem junto comigo. Quero ver quem vai acertar, hein? Então vamos lá. Então a primeira pergunta que eu me fiz é: quando surgiu o Sudoku? Então, essa é a hora de você parar aí, pausa o vídeo, responde o card e depois continua aqui comigo. Espera aí. Vamos lá. Então, o que eu pensava? Quando que surgiu o Sudoku? Talvez antes de Cristo. Tem cara de ser um jogo bem velho. Não tem? Não esperava muito antes de 500 anos atrás, não. Mas eu me provei estar bem enganado. O Sudoku surgiu no final do século XIX. Impressionante, não? Sua origem se trata desse final do século, onde começaram a surgir alguns jogos similares. Então eram jogos publicados em revistas e não eram muito como o Sudoku que a gente vê hoje, não. Então os primeiros Sudokus, eles tinham outras lógicas por trás, mas a gente vai descobrir mais sobre eles na próxima pergunta. Então, a próxima pergunta: onde surgiu o Sudoku? Então, tá na hora. Pausa o vídeo, responde a pergunta ali no card e volta conosco. Vamos lá. Então, onde surgiu? Então, pelo nome, eu também tinha algumas ideias de onde teria surgido o Sudoku. Talvez lá para o Japão, a China. Faz muito sentido, né? Esse nome todo esquisito aí. Esse nome é uma abreviação para uma frase japonesa. Eu nem vou me arriscar a trazer aqui para vocês porque eu não saberia falar. Mas o significado dela, de acordo com a fonte que eu vou deixar aqui na descrição, inclusive todas as fontes que eu usei para produzir esse vídeo vão estar aqui na descrição, junto com essa apresentação, para vocês poderem dar uma olhada com calma depois. Então, essa frase significa: os dígitos precisam permanecer sozinhos. Estranho, né? Quem chamaria um jogo de os números precisam parecer sozinhos? Mas faz sentido, né? Por causa das regras, que os números não podem se repetir. Eu sei que se você não conhece Sudoku, nunca ouviu falar, isso pode estar parecendo um pouco confuso, mas eu vou estar mostrando o exemplo e conversando um pouco sobre as regras daqui a pouco. Então, onde surgiu o Sudoku? Pela frase, pelo nome, parece que foi no Japão. Errado. Foi na França. Depois apareceu nos Estados Unidos, depois no Japão,
depois se alastrou pelo mundo. Então, sobre as origens do Sudoku, o que aconteceu? Os primeiros quebra-cabeças começaram a surgir na França. Inclusive, os primeiros Sudokus, que não eram Sudokus, eram os pais do Sudoku, eles não eram resolvidos com lógica, eles eram resolvidos com base de aritmética. Alguns quadrados na matemática têm umas propriedades bem interessantes que inspiraram os franceses a criar jogos muito semelhantes ao Sudoku. Então, existem dois quadrados que foram muito importantes nesse processo: os quadrados latinos e os quadrados mágicos. Eu vou estar mostrando exemplos dos dois para vocês daqui a pouco, mas só dando uma recapitulada na história. O Sudoku ele foi criado na França, não do jeito que ele é hoje. Nossas origens vieram de lá. Depois apareceu numa revista dos Estados Unidos e ficou um bom tempo, não sei se antes ou depois da revista, um bom tempo sem ser trabalhado muito. Porque uma das grandes dificuldades, assim, uma das grandes diferenças do Sudoku nas suas origens para o Sudoku que nós temos hoje era o seguinte: eles não tinham ainda uma capacidade de produzir muitos Sudokus. Porque hoje em dia, muitos dos Sudokus que você vê online, eles são gerados por um programa de computador. Então, no início não tinha esse programa de computador. Era muito mais difícil para publicar na revista. Então, no início eles conheceram o Sudoku, acharam legal o jogo, mas não tinha muito jeito de publicar. No Japão surgiu uma revista que passou a publicar ele direto. E o jogo se popularizou muito dentro do Japão. Foi lá que ele ganhou esse nome. Esse nome não veio lá da França ou dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, esse jogo se chamava Number Place, que numa tradução bem não profissional, não sei traduzir direito, mas tipo, coloque os números, o nome do jogo. E lá no Japão ganhou esse nome. Depois do Japão que ele se popularizou pelo mundo através de uma personalidade que desenvolveu um programa de computador capaz de gerar Sudokus. Então isso foi o pontapé para conseguir gerar os Sudokus. Esse cara ele apareceu numa revista britânica e mostrou para eles: ó, este aqui é o meu programa que ele gera Sudokus. E aí depois disso começou a surgir vários Sudokus. Então vamos conversar um pouco sobre os quadrados que deram origem ao Sudoku. Então vamos ver. Os quadrados latinos. O que são os quadrados latinos? Um quadrado latino de n por n, como nesses dois exemplos, de 3 por 3 ou de 7 por 7, é um quadrado cheio de números de 1 a n, de 1 a 3, no outro de 1 a 7, e todos os números não se repetem nem na mesma coluna e nem na mesma linha. Então, parece um Sudoku, né? Você que já conhece. Não se repete nenhum número, nem na vertical e nem na horizontal. Este é o princípio do quadrado latino. Esses quadrados são interessantes porque eles geraram vários problemas interessantes para os matemáticos e os cientistas da computação da época. Então, existem vários problemas, tipo, de quantos quadrados latinos possíveis existem. Uns problemas do tipo, como gerar quadrados latinos. Então, esses quadrados eles foram bastante explorados e desenvolvidos outros quadrados similares, como os quadrados mágicos. O quadrado mágico ele tem, num tabuleiro de n por n, todos os números de 1 a n ao quadrado. E ele tem outra propriedade bastante interessante, que
todas as somas das linhas, das colunas ou das diagonais são somas do mesmo número. Por exemplo, o quadrado mágico da esquerda. Você tem em todas as linhas, todas as colunas e todas as diagonais os números somando para 15. Então, um pouco da história desse quadrado ao lado. Esse quadrado de 7 por 7, eu pensei, vou fazer aqui um quadrado mágico para colocar aqui no canal. Então, um quadrado 3 por 3 eu fiz tranquilo. Até porque eu conheço um jogo bem legal sobre esse quadrado 3 por 3. Inclusive, se vocês quiserem que eu traga aqui no canal, deixem nos comentários que vocês vão gostar do jogo do quadrado mágico 3 por 3. Então, eu já conhecia a informação por causa desse jogo 3 por 3. Inclusive, se eu não me engano, só tem um jeito de fazer esse quadrado. Todos os outros jeitos, eles são meio que rotações desse jeito aí. Agora o quadrado de 7 por 7 já dá um pouquinho mais de trabalho para fazer. Eu sabia de uma coisa, que o número 25 ia ficar no meio, por causa dessa propriedade do quadrado. Todas as somas têm que somar para um número. E o número que possui mais somas dentro desse intervalo de 1 a n ao quadrado é n dividido por 2 mais 1. No caso de quadrados mágicos ímpares. Então é isso que acontece. Eu sabia que o 25 ia estar no meio, mas eu não tinha nem ideia de como que eu fazia os outros números. Inclusive, eu não sei se a solução é única, que nem é no quadrado 3 por 3. Mas muito provavelmente não é. Os quadrados mágicos, eles trouxeram ainda mais problemas para os matemáticos e cientistas da computação da época, por causa que, conforme o n fica muito grande, as soluções triviais começam a ficar muito lentas. Então, estava muito presente na época esses quadrados latinos, esses quadrados mágicos, e muita gente tentando criar alguma coisa em cima disso. Foi nesse contexto que surgiu o Sudoku. Então, vamos para o Sudoku conforme a gente conhece hoje. Eu vou estar mostrando um tabuleiro e explicando um pouco as regras com vocês. Neste vídeo, para não ficar muito grande, eu não vou estar resolvendo um Sudoku com vocês, ensinando melhor como que funciona. Mas eu vou estar fazendo outro vídeo para trazer isso para vocês. Então, no Sudoku, todas as linhas, todas as colunas precisam ter números sem repetição de 1 a 9. Então, é como se fosse um quadrado latino de 9 por 9. Todo Sudoku é um quadrado latino de 9 por 9. Só que com regras adicionais. Cada quadrado 3 por 3, delimitado por essas linhas mais escuras, se passar o mouse aqui para vocês verem, essas linhas mais escuras, ou seja, dividindo uniformemente o tabuleiro de Sudoku, todos esses quadrados 3 por 3, eles também precisam conter, sem repetição, os números de 1 a 9. São dados alguns números, como esses números que estão em preto. Então, são dados esses números e, por lógica, nós conseguimos deduzir todos esses números vermelhos. Então, este que é o Sudoku ideal. Dado alguns números pretos, a gente, por lógica, consegue deduzir aonde seria cada número. E o Sudoku vai possuir uma solução única, porque se o Sudoku possui várias soluções, quer dizer que a gente poderia ter chutado algum número e só assim a gente conseguiria resolver o Sudoku. Então, isso trouxe várias possibilidades, por causa que alguns exercícios de lógica são difíceis a gente ver assim, em problemas. E no Sudoku tinha vários exercícios diferentes. Mas esse Sudoku que eu conhecia era o Sudoku clássico. Este que eu trouxe para vocês. Eu não sabia que o jogo podia ficar muito mais interessante do que ele na verdade era. Esse Sudoku clássico é muito interessante. Tem as regras, deduções lógicas que a gente pode fazer que são realmente desafiadoras, mas existem outros Sudokus que muita gente não conhece e eles são muito interessantes. Eu vou trazer algumas variantes para vocês que eu conheci há pouco tempo atrás, mais ou menos um mês atrás,
e descobri, esse jogo tem muitas variantes, e essas variantes estão tornando o jogo cada vez mais interessante. Então, eu vou estar mostrando, vocês deem uma olhada, falam a variante que eu achei mais interessante. Eu vou trazer vídeo dessa variante para o canal. Então, a primeira variante que eu trouxe, o Sudoku clássico, todo mundo já conhece, como eu expliquei. Segunda variante, existem Sudokus de tamanhos diversos. Então, essa foi, verdade, porque ninguém nunca pensou nisso antes? Tinha pensado. Então, existem Sudokus pequenos de 6x6. Inclusive, eu acho que eles são muito interessantes para quem está iniciando, para entender as regras de como funciona o Sudoku. Esses Sudokus são bem didáticos, porque você pode ensinar várias técnicas que são resolvidas em Sudokus maiores nesse Sudoku 3x3. Ele não necessariamente é fácil. Existem Sudokus assim que são muito difíceis. Existem Sudokus maiores também, como esse que eu trouxe para vocês. Eu trouxe um 10x10 e nem me lembro o tamanho desse maior. Este nem era o maior da página que eu peguei. Tinha outro muito grande que não dava nem para mostrar no meu navegador. Então, o tamanho é uma das formas que você pode explorar. Além do tamanho, tem Sudokus que brincam com os blocos 3x3. Nem isso que eu trouxe para vocês. Ao invés de serem blocos 3x3, eles ainda são blocos de 9 números. Mas eles têm esses formatos irregulares. Todas as linhas delimitadas por essas linhas mais escuras, todos esses números, todos os quadrados têm 9 números. Não são quadrados, são formas, ok? Todas essas formas têm 9 números. E acontece da mesma forma. Elas têm que conter números de 1 a 9 sem repetição. Agora vamos para as variantes mais criativas. Este é o Sudoku termômetro. Todos os números, do início do bulbo até o final do termômetro, precisam crescer. Por exemplo, vamos dar uma olhada nesse termômetro do meio aqui. Na bolinha do termômetro, precisa ter um número que é menor do que os números que crescem dentro do termômetro. Vamos supor, por exemplo, que esse número aqui seja o 1. Então, para frente, tem que ter números que são maiores. Por exemplo, pode ter o 2, 3 e 4, mas não precisa ser crescente. Não precisa crescer por 1. Pode crescer, por exemplo, pode ser o 1, 7, 8 e 9. Pode ser o 1, nesse termômetro que está descendo aqui, né? Pode ser o 1, o 3, o 7 e o 9. Então, tem várias possibilidades com esses Sudokus. O que essas variantes fizeram, basicamente, é que elas introduziram Sudokus com muito menos números dados. Ao invés das informações dadas inicialmente para a pessoa que vai resolver o Sudoku para você, em vez do desafio dado ser em números, as informações te dão em formas, em coisas diferentes. Então, isso trouxe um novo paradigma, porque você consegue produzir Sudokus sem números. Então, é muito difícil. Existem Sudokus, mas que quanto mais difícil, mais interessante. Esses Sudokus que quando eu vi, eu achei, nossa, que fera, cara. Eu preciso mostrar isso para as outras pessoas. Porque, aqui no Brasil a gente conhece Sudoku, mas não conhece essas variantes, sabe? E eu acho um absurdo, porque é um negócio tão interessante como que tão pouca gente conhece. Então resolvi trazer para vocês. Eu conheci esse canal que eu trouxe esse Sudoku deles, conheci esse canal mês passado. É de 2 campeões de palavra cruzada. Então existem esses campeonatos de Sudoku, de palavra cruzada para o mundo afora. E eles começaram a trazer nessa quarentena vídeos de Sudoku, 2 vídeos de Sudoku por dia. Pena que o canal deles é em inglês.
Então, tipo, muitos brasileiros não têm acesso. Mas se você tem acesso ao inglês, você sabe falar inglês. Então eu recomendo muito que você vá pro canal deles, cara. Porque tem Sudoku lá todo dia. E os Sudokus são muito desafiantes. Então eles fizeram esse Sudoku. Esse Sudoku não. Eles fizeram um Sudoku que tinha 4 dígitos nele. E o título do vídeo é assim: um Sudoku com 4 dígitos, como que é possível resolver? Então, eles resolveram o Sudoku de 4 dígitos dados e esse vídeo viralizou. Tipo, quando eu vi, ele tinha umas 600 mil visualizações e o YouTube recomendou pra mim. Então, tipo, eu achei muito interessante. Eu falei, não, eu vou tentar esse Sudoku. E aí eu tentei, consegui e fui ver o vídeo deles. No outro dia, o vídeo já tinha mais de 1 milhão de visualizações. Depois passou uma semana, 4 milhões. E foi crescendo. O YouTube recomendou aquele vídeo para muita gente. Então, tipo, e eu achei muito interessante. Então, essas variantes trazem uma nova vida para o Sudoku. O Sudoku é muito interessante do jeito da forma original. Mas esses exercícios de lógica, nesses Sudokus mais complexos, são ainda mais interessantes. Então, para finalizar, eu gostaria de mostrar para vocês um pouco sobre as competições de Sudoku. Então, existem competições de Sudoku organizadas pela Federação Mundial de Sudoku, a World Puzzle Federation. O que acontece? Essas competições, elas têm alguma popularidade fora do Brasil, mas não tem popularidade nenhuma aqui no Brasil. Tipo, você pergunta, você viu a competição de Sudoku? Você conhece, sabe? Competição, ninguém sabe. Então, uma competição que acontece anualmente é essa Sudoku Grand Prix. Ela acontece 100% online nessas datas. Esse ano está acontecendo nessas datas que eu trouxe para vocês. Inclusive, eu acho que está muito pequeno no vídeo. Eu vou deixar o link na descrição e vou deixar o link da apresentação também para vocês conferirem. Hoje, dia 29 de maio, está rolando o 6º round da competição Hoje, dia 29 de maio, está rolando o 6º round do Grand Prix de Sudoku. Então, qualquer pessoa pode participar. Vocês podem, é só criar, entrem no site, criem uma conta e pronto, está disponível. Para vocês participarem, é assim, depois com a conta criada, tudo certo, vocês solicitam a prova, e aí é uma prova mesmo. É como se fosse um teste de Sudoku. Então, tem um arquivo em PDF, você tem uma senha que eles te dão na hora que você solicita. Você solicita, eles te dão uma senha para você abrir esse arquivo em PDF. Você tem, se eu não me engano, são 2 horas, algo assim, em torno de 2 horas para vocês resolverem os problemas. Então tem vários Sudokus, do Sudoku clássico e do Sudoku das variantes. Você pode participar, inclusive, nesse round que está acontecendo agora. O Grand Prix, para contar para ele, você tem que ter participado em, acho que pelo menos 6 Sudokus. 6 rounds. Só que você pode participar em qualquer um que você quiser. Se você é iniciante, você vai passar um pouquinho de dificuldade para conseguir resolver eles. Mas acredito que vale a pena. Então, se tiver de boa, tenha um conhecimento de inglês ou está disposto a usar o Google Tradutor, cria uma conta nesse site e participa, cara. Porque uma das coisas que me impressionaram muito é que eu olhei a classificação do Grand Prix do ano passado. E lá tem a lista de todo mundo que participou. Sabe quantos brasileiros tinham nessa lista? 0. Inclusive, nesse aqui também. Até o presente round,
nenhum brasileiro participou do Grand Prix. Então, tipo, como assim, cara? A gente até conhece Sudoku, mas ninguém sabe dessas competições que podem ser muito relevantes para os jovens, para a pessoa que se interessa por lógica, por exercícios assim, que eu achei, não, eu tenho que trazer isso para uma pessoa, cara. Porque, tipo, se alguém ver esse vídeo e achar nisso uma motivação, o cara tem essa competição e eu quero ficar melhor no Sudoku para, quem sabe, ganhar essa competição ou participar e dar o meu melhor, porque tem. Acho isso incrível, cara. Então, tipo, se uma pessoa que estiver vendo esse vídeo se interessar por competições de Sudoku, se uma pessoa que está vendo esse vídeo se interessar por Sudoku, pra mim já valeu a pena, cara. Então, queria agradecer vocês por ficarem até o final. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e espero que vocês tenham acertado as perguntas, apesar de que eu acho que eu peguei pesado dessa vez. Acho que não vai ter muita gente acertando, não. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sino de notificações para apoiar o nosso trabalho. Deixe aí também nos comentários as suas sugestões, o que você gostaria de ver no canal, que eu vou estar me dedicando para trazer o melhor conteúdo para vocês. Então, é isso. Muito obrigado. Tchau!